Se você está cansado de viver com o dinheiro contado no fim do mês, se sente que trabalha muito e ainda assim nunca sobra, este vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Arcade, o homem mais rico da Babilônia, e entender como ele saiu da pobreza para se tornar um dos maiores exemplos de sabedoria financeira de todos os tempos. Essas lições atravessaram séculos e ainda hoje transformam vidas. E se você aplicar esses princípios com disciplina, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Então já deixa seu like, se inscreve no canal Sementes da Transformação e compartilha esse vídeo com quem precisa mudar a mentalidade sobre dinheiro. Vamos juntos plantar essa semente. Arcade não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, era um simples escriba da Babilônia, que ganhava pouco e via o dinheiro escorrer pelas mãos, como acontece com muitas pessoas hoje. Mas, ao contrário de quem se conforma com a escassez, Arcade decidiu fazer algo diferente. Ele não queria apenas sobreviver, queria prosperar. E essa decisão o colocou em um caminho de aprendizado que mudaria sua vida. Observando os homens ricos da cidade, ele percebeu que eles sabiam algo que a maioria não sabia. Então, com humildade e desejo de mudança, procurou um desses homens e fez a pergunta que poucos têm coragem de fazer: como posso me tornar rico? Esse foi o início de sua transformação. Arcade não esperou por sorte, por herança ou milagres. Ele se abriu ao aprendizado. A partir dali, ele passou a aplicar princípios simples, mas poderosos, que fizeram com que saísse da pobreza e construísse um patrimônio. A primeira lição que aprendeu foi guardar parte de tudo o que ganhava. Mesmo ganhando pouco, ele começou a separar 10% de seus rendimentos. E o mais importante, ele nunca mais deixou de fazer isso. A constância fez toda a diferença. Ele também passou a observar onde gastava seu dinheiro. Percebeu que muitas de suas despesas eram desnecessárias, fruto de impulsos e não de necessidades reais. Essa consciência o levou a criar um orçamento e viver abaixo de suas possibilidades. Não foi fácil no início, mas ao ver os primeiros frutos, ganhou motivação para continuar. Ao longo do tempo, Arcade aprendeu que o dinheiro guardado deveria ser colocado para trabalhar. Investiu com sabedoria, evitou riscos tolos e sempre buscou conselhos de quem sabia mais. Assim, seu patrimônio cresceu e ele se tornou o homem mais rico da Babilônia, não porque teve sorte, mas porque aplicou princípios sólidos com disciplina. Os princípios que transformaram a vida de Arcade não ficaram presos ao passado. Eles continuam vivos e poderosos, e podem ser aplicados por qualquer pessoa que deseje mudar sua vida financeira. O primeiro deles é simples e direto: pague-se primeiro. Antes de qualquer despesa, separe uma parte para você. Guarde 10% do que ganha. Parece pouco? Talvez sim, mas com o tempo, isso se transforma em um fundo que pode mudar sua história. Ao fazer isso, você começa a se posicionar como alguém que valoriza seu trabalho e pensa no futuro. Outro ponto importante é aprender a controlar os gastos. Não adianta aumentar a renda se os gastos aumentam na mesma proporção. É preciso identificar o que é essencial e cortar o que é supérfluo. Faça um orçamento, acompanhe suas despesas e viva com menos do que ganha. O terceiro ensinamento de Arcade é fazer o dinheiro trabalhar por você. Hoje, isso significa aprender a investir. Não importa se você começa com pouco, o importante é começar. Estude, entenda os riscos e aplique seu dinheiro com inteligência. Outra lição poderosa é buscar sabedoria antes de tomar decisões financeiras. Arcade sempre ouviu os conselhos de pessoas experientes. Isso o impediu de cair em armadilhas e fez com que seus investimentos fossem seguros e produtivos. Hoje, isso pode significar buscar mentores, estudar livros, acompanhar conteúdos confiáveis e aprender com os erros dos outros. E por fim, Arcade nos ensina que o trabalho deve ser feito com dedicação e propósito. Ele não buscava riqueza por vaidade, mas por liberdade e segurança. Quando trabalhamos com foco e amor pelo que fazemos, os resultados aparecem. Aplicar esses princípios exige esforço, mas os frutos compensam. Não se trata de promessas vazias, mas de sabedoria comprovada pelo tempo. O homem mais rico da Babilônia começou como qualquer um de nós. O que o diferenciou foi sua decisão de aprender, aplicar e persistir. Se você fizer o mesmo, sua história também pode mudar. E a transformação começa agora. Muitas pessoas desejam prosperar financeiramente, mas vivem cometendo erros que as mantêm presas à escassez. Esses erros não acontecem por maldade ou preguiça, mas por falta de consciência e orientação. Arcade observava que a maioria dos cidadãos da Babilônia não era pobre por destino, mas por hábitos. E esses mesmos hábitos ainda existem nos dias de hoje, travando o crescimento de milhões de pessoas.
Um dos principais erros é gastar tudo o que se ganha. A maioria vive no limite do orçamento, e qualquer imprevisto se torna um desastre. A falta de reserva financeira gera ansiedade, medo e paralisia. Outro erro é não ter clareza sobre para onde vai o dinheiro. Muitos não sabem quanto gastam por mês, nem com o que. Vivem pagando boletos, usando crédito, acumulando dívidas e deixando o futuro ao acaso. Arcade ensinava que é impossível construir riqueza sem controle. E esse controle começa no papel, anotando gastos, definindo metas, escolhendo com consciência o que fazer com cada moeda. Outro grande erro é buscar atalhos e soluções milagrosas. Hoje, isso se traduz em promessas de enriquecimento rápido, apostas financeiras sem estudo, golpes disfarçados de oportunidade. Arcade dizia que o ouro foge daqueles que não o compreendem. O dinheiro exige respeito, paciência e sabedoria. E ainda há um erro mais sutil, mais devastador, o de acreditar que não é possível mudar. Pessoas presas a crenças de escassez, que acreditam que riqueza é para os outros, acabam se autossabotando. Arcade não era especial. Era um escriba comum, mas com uma mente aberta e uma vontade firme. Ele nos mostra que o caminho não está em ter mais sorte, mas em mudar o modo de pensar. Evitar esses erros já é meio caminho andado. O restante é aplicar com constância os princípios que funcionam. A transformação não é um evento, é um processo. E ela começa com o simples ato de escolher diferente hoje. Antes de qualquer conquista financeira, é preciso vencer um inimigo silencioso, a mentalidade de escassez. Arcade compreendeu que sua verdadeira transformação começou não quando passou a guardar dinheiro, mas quando começou a pensar diferente. Na Babilônia antiga, assim como hoje, muitos estavam presos à ideia de que a pobreza era um destino imutável. Mas Arcade recusou essa crença. Ele decidiu alimentar sua mente com ideias de crescimento, abundância e possibilidades. Essa foi sua arma mais poderosa. A mente é o terreno onde tudo começa. Se você acredita que não é capaz, não será. Se acredita que dinheiro é algo sujo, inconscientemente o afastará. Se pensa que nunca vai sair das dívidas, essa será sua realidade. Por isso, mudar a vida financeira exige reprogramar os pensamentos. Isso se faz com constância. Escolha diariamente o que entra na sua mente. Leia livros que inspiram. Ouça histórias de superação. Afaste-se de vozes negativas e comece a se ver como alguém que merece prosperar. Arcade não se limitava ao que via ao seu redor. Ele sonhava com uma vida melhor e construiu esse futuro, passo a passo. A mentalidade de riqueza se manifesta também nas palavras. Ao invés de dizer eu não posso, diga como posso. Ao invés de reclamar da falta, agradeça pelo que tem e projete crescimento. O cérebro se adapta às ordens que recebe. Treiná-lo para enxergar oportunidades ao invés de obstáculos é uma habilidade que muda tudo. Além disso, Arcade cultivava paciência. Ele sabia que riqueza verdadeira não vem da noite para o dia. A mentalidade de abundância entende o tempo como aliado, não como inimigo. Semeia hoje, cuida amanhã, colhe no futuro. E se há uma verdade negociável nesse caminho é que ninguém enriquece de verdade sem transformar sua forma de pensar. O dinheiro é consequência de quem você se torna. Quando sua mente se alinha com princípios de sabedoria, trabalho honesto, propósito e disciplina, a prosperidade passa a ser uma extensão natural da sua jornada. Tudo começa dentro. A maioria das pessoas deseja mudar de vida rapidamente. Querem soluções imediatas, atalhos que prometem riqueza da noite para o dia. Mas Arcade nos mostrou um caminho diferente. A verdadeira riqueza se constrói com tempo e disciplina. E esses dois elementos, embora invisíveis, são os pilares de qualquer transformação sólida. Quando Arcade começou a guardar 10% do que ganhava, ele não ficou rico de uma hora para outra. Ele sabia que cada moeda economizada era uma semente, e sementes precisam de tempo para germinar, crescer e dar frutos. O problema é que, no mundo de hoje, muitos desistem antes mesmo de ver o primeiro broto. A disciplina é o que mantém a constância viva. Não se trata de grandes atitudes esporádicas, mas de pequenos hábitos repetidos todos os dias. É dizer não aos impulsos, é respeitar o orçamento, é seguir investindo mesmo quando parece pouco. E isso exige foco e propósito. Arcade compreendeu que cada decisão cotidiana moldava o seu futuro. Ele escolheu plantar, mesmo quando não via o resultado imediato. Ele sabia que o tempo, somado ao esforço constante, faria o trabalho invisível de multiplicar seus recursos. O tempo também tem o poder de curar a ansiedade financeira. Quando se aprende a confiar no processo, o desespero diminui e a clareza aumenta. É possível tomar decisões mais sábias, avaliar riscos com serenidade e valorizar o que já foi conquistado.
E é nesse ritmo mais equilibrado que as grandes transformações acontecem. A disciplina, por sua vez, nos conecta com o propósito. Arcade não era movido apenas pelo desejo de ter dinheiro, mas por uma visão de segurança, liberdade e legado. Isso o mantinha firme, mesmo diante das tentações de gastar ou de desistir. Ele sabia para onde estava indo, e isso o tornava resiliente. O tempo e a disciplina são como dois construtores silenciosos, não fazem barulho, mas erguem fundações que resistem ao tempo. Quando abraçamos esses princípios, passamos a entender que enriquecer não é um evento, é uma jornada. E nessa jornada, cada passo conta. Com constância e paciência, é possível transformar qualquer realidade financeira, não importa o ponto de partida. Arcade entendeu algo que muitos ricos de aparência jamais compreenderão: a verdadeira abundância não vem apenas do acúmulo de dinheiro, mas de uma mentalidade de crescimento e contribuição. Enquanto a maioria vive com medo de perder, tentando proteger o pouco que tem, Arcade passou a viver com uma visão de expansão. Ele sabia que, quanto mais servisse aos outros com valor real, mais recursos retornariam a ele naturalmente. A abundância começa na mente. É acreditar que sempre há espaço para crescer, aprender e prosperar. É romper com o pensamento limitado de que não dá, nunca vai mudar, a vida é assim mesmo. Essas crenças aprisionam. Já uma mentalidade de abundância liberta. Permite ver oportunidades onde antes havia obstáculos. Arcade não se fez de vítima. Ele observava, perguntava, aprendia. Com isso, encontrou caminhos que outros ignoravam. Esse é um traço comum entre aqueles que constroem riqueza duradoura. Estão sempre atentos a como podem contribuir. Seja resolvendo problemas, servindo melhor, oferecendo algo que o mundo precise. O dinheiro é uma consequência do valor que você gera. Essa é uma das leis invisíveis da prosperidade. A Arcade, ao enriquecer, não se isolou. Pelo contrário, passou a ensinar. Compartilhou seus aprendizados, orientou outros jovens da Babilônia, ajudou sua comunidade a crescer. Isso fortaleceu ainda mais seu legado, mostrando que o verdadeiro rico é aquele que multiplica, não apenas os bens, mas os conhecimentos e os frutos. E isso também transforma a relação com o dinheiro. Ele deixa de ser um fim e passa a ser um meio, de realizar sonhos, de apoiar causas, de criar estabilidade para os que ama. Quem serve com o coração próspera com propósito. Quem dá valor àquilo que recebe atrai ainda mais oportunidades. Ao assumir esse espírito de contribuição, a vida se expande. E assim como Arcade, você também pode se tornar uma fonte de abundância, não só para si, mas para muitos ao seu redor. A história de Arcade não é sobre sorte ou fórmulas mágicas, é sobre escolha, disciplina e compromisso com a própria evolução. Ele não ficou esperando o momento perfeito, nem se escondeu atrás de desculpas. Tomou uma decisão. Decidiu que não viveria mais em escassez, que mudaria sua relação com o dinheiro e que se tornaria responsável por seu próprio futuro. Essa decisão o transformou. E agora, você também está diante dessa escolha. Não se trata apenas de seguir algumas dicas financeiras. É um novo estilo de vida. É olhar para cada moeda, cada real que entra, como uma semente com potencial de crescimento. É viver com consciência, e não por impulso. É priorizar o que realmente importa: liberdade, tranquilidade e propósito. Arcade sabia que o sucesso viria de pequenas ações repetidas com constância. Guardar 10% pode parecer simples demais, até insignificante. Mas quando isso se torna hábito, o impacto é imenso. Controlar gastos, investir com sabedoria, aprender constantemente. Tudo isso forma a base de uma vida próspera. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você começa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta, não como um peso. Começa a entender que prosperidade não é ostentação, mas estabilidade. Não é pressa, é paciência. Não é aparência, é resultado verdadeiro. Essa jornada exige coragem. Exige assumir o comando da sua vida e não mais terceirizar sua responsabilidade. Mas é justamente essa postura que atrai as oportunidades, os caminhos certos, os encontros transformadores. A Arcade não foi diferente de você. Ele só deu o primeiro passo com determinação. E permaneceu no caminho, mesmo quando parecia difícil. Por isso ele prosperou. E agora, você pode fazer o mesmo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja essa transformação. Não ignore isso. Alimente essa semente. Continue aprendendo, continue crescendo. Sua vida financeira pode e vai mudar, se você decidir plantar hoje o que quer colher amanhã.